Então hoje a gente vai pegar o segundo capítulo e terminar o primeiro, né? Então hoje a gente vai falar sobre complexos psicológicos. Sobre os complexos. Então a gente lembra que na outra aula o espírito é uma totalidade, né? A gente vai sempre usar essa simbologia do círculo, porque nos estudos feitos pela psicologia analítica, o círculo, ele representa o self, é um dos símbolos do self. Então a gente opta em usar ele por uma questão inconsciente de escolher esse símbolo. E quando ele vai deintegrando, lembra, forma a área da consciência. Pensa assim, que essa sala aqui é a nossa psique, ou a psique de alguém, né? E que está tudo escuro aqui dentro. E que você entrou na sala com uma lanterna aqui. E essa lanterna é a consciência. A sala é o self. Não tem um limite a lanterna? Ela não consegue iluminar toda a sala. É ou não é? Ou seja, a área de iluminação da lanterna é a área que eu tenho consciência, que eu vejo. Mas se eu iluminar aqui onde está a Andréia, eu não vou conseguir pegar a Renata que está lá no fim da sala. A minha consciência não sabe o que está acontecendo com a Renata lá. Ela tem um limite. Ou seja, quando vai saindo da franja da luz da lanterna, vai ficando escuro, escuro e eu não consigo ver. Então, quando chega lá no fim da sala, as coisas estão vivas lá, tem gente acontecendo lá, tem vida lá, mas a minha consciência não alcança, que é o quê? Essa área aqui, ó. Isso é o foco da lanterna aqui, ó. Né? Esse foco dessa lanterna, que ela tem uma limitação aqui. Então, ela ilumina uma área só. Né? Então, ela deintegrou e fez a consciência. À medida que a gente vai encarnando e desencarnando, a gente vai acumulando as experiências na estrutura espiritual, não é assim? Está lá no Livro dos Espíritos. A gente tem essa noção. Então, a gente vai precisar retomar um conceito, se bem que não é nem retomar, eu acho que é falar dele mesmo. Vai aí na página do complexo, que é na página 11. Olha o que a Joana fala aí na página 11 no começo. Ela fala assim: na alma, a base da personalidade é afetiva. Lembra que a gente tinha falado isso lá na aula passada? Ou seja, a energia, há um predomínio dessa energia aqui dentro desse círculo de energia afetiva. Toda a alma, ela vai se estruturar em cima da afetividade. Você percebe que à medida que a gente vai saindo do biológico, uma das primeiras experiências afetivas que a gente tem é o medo. Do medo sai um monte de coisa pra gente. Por exemplo, o medo é uma experiência religiosa. Já pararam para pensar nisso? Não. Quando a gente está lá na Homem das Cavernas ainda, né? Aí a gente vê o raio, vê o dinossauro, né? A gente tem o quê? Medo. O organismo reage, libera adrenalina para a pessoa correr. Aí ela vê o raio, né? Daqui a pouco ela começa com medo do raio, a venerar aquele raio, né? Aí daqui a pouco tem o Deus trovão. Vira uma experiência religiosa. Então, pelo medo, ele começa a fazer essa experiência hoje que a gente tem de religiosa. Aí vai surgindo os deuses. Tá? Ou seja, a afetividade ela é muito importante. A gente até usou o exemplo na aula passada, que quando você, por exemplo, você se recorda das matérias que você gostava, lembra que eu falei? Ou seja, você recorda porque você gostava. Né? Eu gosto de história, eu gosto de filosofia. Então eu lembro até do professor, mas a parte de cálculo e tal, para mim era terrível. Então você tem um afeto em relação àquilo. Né? E essa afetividade ajuda a vir uma memória, você acaba guardando aquilo. Mas quando as coisas também são muito ruins, vira uma memória também. Porque aí é até uma questão de sobrevivência, não é? Se aquela coisa é muito ruim, eu preciso guardar aquela experiência para que eu não me aproxime, eu fuja, ou evite aquilo, né? Então a alma usa a afetividade para ir estruturando as funções psíquicas. E é em cima disso aqui que a gente vai entender o complexo. Porque se a gente fizer uma análise na alma, é como se a afetividade fosse o cimento que vai colando esses... Não vou dizer tijolo, porque tijolo é morto, né?
Mas vamos pensar assim, aquele fluido, aquele liame vivo que vai ligando as experiências, né? Ele vai conectando. Pensa no cosmos, no universo, né? No nosso sistema planetário que a gente vive. Nós giramos em torno do Sol. O Sol é uma grande estrela, não é? E ele é tão grande que ele tem um magnetismo em torno dele, não é assim? Ele tem um magnetismo. Ele é tão grande que naquele magnetismo, no abraço gravitacional dele, ele prende o nosso sistema, não é? Aí ele abraça magneticamente os outros planetas e a gente começa a criar um sistema. Ou seja, o centro da coisa é o Sol e a gente fica gravitando em torno dele. Na alma é muito parecido. Assim, se nós pudéssemos fazer uma metáfora de como funciona, os nossos complexos psicológicos são assim. O que é o complexo? Eu vou apagar o selfie aqui e vou fazer um recorte. Imagina só aqui, ó, que você tem uma experiência que ficou impressa aqui. Vamos recortar ela para cá, vamos trazer ela para cá. Imagina só que você tem uma experiência, vamos pensar assim numa coisa bem drástica para um trauma, que você sofreu um assalto, uma experiência forte, ou que você estava na praia e viu um tsunami, né? Ou que quando você era pequeno, você passou apanhou no colégio e depois ficaram rindo da sua cara. E você nunca esqueceu isso, ficou lá marcado. Aquela experiência afetiva. Isso aqui é energia, não é? A gente está falando de energia. E essa energia se manifesta na alma através de imagem. Imagina lá o menino te batendo no colégio, né? Você lá em uma roda de pessoas, você no meio e tal, e aquele menino te batendo lá e as pessoas rindo de você. Não é imagem? Eu não estou falando de uma imagem. Mas e a sensação física ligada à experiência? Também. Quando você lembra do fato, você sente, sei lá, dor. Também. Lembra assim, né? A gente tem o espírito e o corpo, né? Só sabe que aqui no meio tem o perispírito fazendo essa ligação aqui. Um influencia um e um influencia o outro, não é assim? É o tempo inteiro assim, é uma influência constante. Mas a gênese, obviamente, das nossas experiências são reais, são espirituais. Se eu leso o corpo, eu afeto o espírito. Se eu afeto o espírito, eu leso o corpo. Então é uma relação que a gente chama de bionívoca, né? Ou bilateral. Um influencia o outro. Né? É lá e cá o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando o menino vai me bater, eu estou com medo dele. Aí o organismo, com medo, responde em adrenalina, todos os neurotransmissores, vai jogar sangue para o músculo, para eu poder correr desse menino. Né? Então vai ativar o organismo através das estruturas espirituais que estão funcionando. Então quando isso fica impresso na gente, surge uma energia que vai se condensando aqui, ela vai se condensando, né? E vai se acumulando numa experiência emocional, ou melhor, afetiva, né? Uma experiência afetiva. E quando você pensa na imagem do evento, isso vai afetar lá o corpo, as emoções e tal. Vou te dar um exemplo para você não esquecer como é que é. Eu acho que eu até falei isso aqui. Eu estava conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa perdeu o pai de acidente de carro. Não falei isso, acho que eu falei do meu pai aqui. E eu perguntei para essa pessoa, e aí, quando foi que teu pai morreu? Como é que foi que aconteceu isso e tal? Aí já era um adulto, era uma pessoa já de idade, assim, uns 40 anos. E quando ele começou a falar desse evento, aí os olhos começou a chorar. Não, que meu pai faleceu quando eu tinha 8 para 9 anos e tal. Ele bebia muito, teve um acidente de carro e tal, morreu. Mas enquanto ele falava, ó, o corpo fisicamente respondendo a uma emoção que estava lá. O que você conclui disso? O que você conclui olhando para essa pessoa? Que ele não fez o luto desse pai. Até hoje ele está chorando, esse pai. A energia está lá. Toda vez que ele pensa na imagem do pai, ele evoca a energia, pensa no pai, evoca a energia,
e a energia manda toda a resposta para o corpo, não é assim? Ou seja, ele estava ainda, não tinha processado, ele não enterrou o pai psiquicamente. A gente tem um tempo para chorar essas coisas, mas depois de 30 anos a pessoa ainda está chorando, né? Tem um processo ali. Ou ela não teve tempo, a vida não deu tempo a ela para chorar, ele teve que cuidar de um monte de outras coisas e está lá. Ou seja, dentro dele tem uma criança que ainda chora, que perdeu o pai. E ele não falou nada, só falei assim, perdeu o pai. Tá vendo como conversar com o psicólogo é difícil? Ele já está olhando lá atrás, né? Não... Era se fosse essa magia toda. Mas ele estava chorando essa energia aqui. Estava chorando essa energia da experiência. Ou seja, criou-se um núcleo afetivo de alta carga energética chamado complexo. Aí ele foi vivendo e aquele complexo ficou lá, ó. E a gente vai vivendo e criando um monte de complexo. Vocês já ouviram, a fulana é complexado. Não tem, a gente não usa assim no senso comum? Quando não vai falar, é neurótico, é complexado, né? Ou seja, lembra da questão da desintegração? Os complexos são essa partição, vai partindo, né? Uma forma de eu guardar a experiência. Faz sentido? Faz? Então vamos lá, vamos continuar. O complexo não é só isso. Ou seja, o pontapé inicial para o entendimento do complexo é o quê? É um núcleo de energia afetiva de grande potencial emocional, né? Ele tem uma capacidade de desencadear no organismo físico e na psique como um todo uma reação. Mas se ele tem uma grande capacidade energética, né, de concentração de afetividade, ele tem uma grande capacidade de quê? Magnética, não é assim? Lembra lá do livro de física lá de novo, lá? Que aí as linhas do magnetismo não ficam circulando assim, em torno do núcleo, não é assim? Ou seja, lembra do Sol. O que é que o Sol faz por ter um grande magnetismo? Atrai. Ou seja, guarda esse nome, ó. Ele começa a constelar outros complexos menores, outras experiências de menor potencial afetivo. Ou seja, vai criando uma constelação de experiências afetivas. Ele vai constelando outros complexos menores ou imagens que eu vou vivendo. E cria-se um quê? Uma massa que forma o complexo. Esse núcleo aqui, ó, do complexo, ele é muito importante. A gente vai estudar ele na aula que vem. O nome desse núcleo chama arquétipo, mas a gente não vai ver hoje, porque é muita coisa. Talvez esse conceito, já para te bloquear, não é nada pedagógico, mas para você já ficar esperto, é um dos mais difíceis da psicologia analítica. É muito difícil explicar esse conceito de arquétipo. A gente que é da área se embanana às vezes. Diz aí. Esses complexos menores complexos em cima do complexo? Pensa num planeta. Se a gente pudesse... O André Luiz fala assim, vamos para a apostila, que aí vocês vão entender melhor. A afetividade é o cimento psíquico que faz a junção das experiências. A afetividade é a força que conecta as constelações experienciais da alma. O espírito, ao longo de suas múltiplas existências, registra e armazena de maneira dinâmica todas as experiências vividas ao longo de suas múltiplas encarnações, à semelhança de um cosmo infinito, formado por astros que se atraem pela força magnética de suas gravitações. O espírito humano faz-se verdadeiro microcosmo, formado por infinitas constelações de vivências que a vontade e o pensamento se lhe imprimem e movimentam de maneira indelével. A formação das constelações espirituais se dá no universo da alma, dentre outras formas, pela assimilação de experiências de forte excitação emocional. Se a excitação nasce do emergir de emoções profundas, é possível o surgimento de constelações de formas pensamento, que é o outro nome que André Luiz dá para o que a psicologia chamou de complexo. Uma forma, imagina aqui que esse é o espírito.
Esse é o espírito, né? Eu posso criar uma forma de pensamento, tem até lá no romance do André Luiz, que um escritor vai escrever um livro que tem uma figura demoníaca, e ele pensa tanto que cria um complexo aqui, de um capetinho assim, ó. Do lado dele, ele faz uma forma pensamento, que é um complexo. Só que virou um apêndice, né? Está fora dele. Mas isso pode acontecer intraespiritualmente, intrapsiquicamente. Virar uma forma pensamento. Isso aqui, ó, é notável, porque isso aqui muda toda a teoria, inclusive das alucinações. Até da vidência espiritual. Às vezes a gente pode estar vendo um negócio desse aqui, ó, né? Ou seja, cria-se um apêndice, você pensou, vitalizou tanto que você criou uma forma de vida como se fosse um alienzinho ali do seu lado. O complexo é isso. É uma forma, pensamento dentro de você, um verme que funciona lá dentro. Por isso que a gente fala que nós temos muitas personalidades. Nós temos várias personalidades. Cada complexo é uma subpersonalidade autônoma. Ele tem vida própria. Ele funciona sem que você queira. E a gente vai ver isso aqui, vamos aprofundar. Esse núcleo afetivo, ele continua funcionando. Você tem a experiência, ele fica lá, ele vira um ser dentro de você. Um ser paralelo. Lembra que aqui no centro da consciência tem uma personalidade encarnada? Vou botar assim, PE. Lembra? Essa personalidade encarnada é um complexo. Ela é um complexo. Quando você nasce, esse complexo vai sendo formado por experiências afetivas. Menino, tira o dedo da tomada. Aí, ó, tá espancando o complexo para ele nascer. Aí a mãe dá, aí ele tô com fome, ó, a fome, já vai formando o complexo, o instinto, vai formando a psique. Ah, chora, 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 aí a mãe vai dar o peito, aí vai formando um complexo da personalidade encarnada. Aí daqui a pouco ele vai para a aula, vê o professor, ele escuta a música, ele cai, levanta, machuca o joelho, ele vai vivendo e o complexo vai formando. Aí forma o complexo do eu. Ou seja, o complexo do eu habita o centro da consciência. Estão acompanhando? Fala lá. O complexo não é assim, que nem a gente conhece de forma popular. Fulano é complexado com esse fato. Que nem, tipo, lembrando o conceito assim, mais de recalque. É recalcado por causa disso. O complexo é mais um formato de uma personalidade. Assim. Porque na realidade, quando a gente fala isso vulgarmente, tecnicamente é tudo separado, assim. Quando a gente, na realidade, se eu fosse falar assim, fulano é complexado, é óbvio, todo mundo é, porque a alma funciona assim. É a mesma coisa de eu falar assim, você é estomacado. Todo mundo tem estômago, né? É óbvio. Ou seja, você é complexado? Sou, eu tenho um monte de complexo, graças a Deus, porque eu sou um ser humano, estou na Terra e estou encarnado. Mas eu falar assim, a ideia dessa ideia popular é dizer assim, fulano é complexado porque tem um complexo constelado nele. Ou seja, ele está complexado, esse eu aqui está relacionado com esse complexo, eles estão gravitando um ao redor do outro. Ele está sendo influenciado por um complexo dentro dele. Aí essa ideia de falar complexado é isso, é porque na realidade tem um complexo constelado dentro de mim. E ele está influenciando minha consciência o tempo inteiro. A gente vai aprofundar isso aqui quando tem essa influência. O recalque na realidade é eu pegar esse complexo, é uma energia que pega esse complexo e finca ele aqui, para ele não ir para a consciência. Ou seja, os meus complexos estão todos recalcados, eles estão fincados no meu inconsciente e se eles invadissem a minha área da consciência, porque eu tenho muitos, eu fazia uma psicose. Ou seja, eu ia diluir, eu ia ficar sem um centro coordenador. Porque o centro coordenador sou eu aqui que estou conversando com vocês, é a Carol, é a Renata, é a Andréia, é o Paulo. Oi. Alguém quer perguntar? Eu ia perguntar mesmo, se um complexo pode, de repente, se apropriar de você, lá, do seu eu. Exatamente, a psicose é isso. A psicose é quando... Porque, olha só, nessa relação aqui, eu tenho complexos. Você tem, todo mundo tem. Mas à medida que eu não cuido desses complexos, a relação se inverte, o complexo me tem. Percebe? Um dependente químico, por exemplo, ele é tomado por um complexo. É o complexo que tem ele.
Aqui a relação tá relacional, né? Aí, quando esse eu vai enfraquecendo, esse complexo vai ficando desse tamanho aqui e ele passa a girar, o eu passa a girar em torno dele, e não ao contrário, o complexo girar em torno do eu. Faz sentido ou não? Ou seja, por isso que a gente fala, por enquanto eu tenho complexo, mas se eu ficar muito doente, o complexo vai me ter. Aí a gente fala assim, fulano está tomado. Não é só, Renato? Daniel, o complexo é formado por experiências negativas necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. É tipo assim, o complexo é a maneira como a psique se organiza. É como ela registra as experiências e ela vai se organizando. Então ele pode não ser algo negativo. Não. Na realidade, na grande maioria das vezes, você vai ver isso em arquétipo, que é o núcleo do complexo, que a gente vai poder ver. Na realidade, ele é dual. Ele é sempre luz e sombra, ele tem os dois lados. Na realidade, se a gente parar para pensar estrito senso, ele é neutro. Mas a relação com esse eu que olha para esse complexo fala, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim, ele é bom. Ou seja, o julgamento em cima desse complexo, por isso que fazer a plenitude, alcançar a plenitude é um processo filosófico. Eu vou ter que mudar o meu jeito de olhar para mim mesmo. É igual falar para você assim, eu faço uma pergunta para você assim, a energia elétrica é boa ou é ruim? Tá a dica aí, né? Se eu falo que ela é ruim, eu faço um julgamento da energia. E eu desprezo metade do que ela pode fazer. Ou seja, eu fico unilateral, eu fico só com a ideia da energia, né? Mas na realidade a energia elétrica é neutra, ela está funcionando nesse microfone e eu estou falando com vocês. Ou seja, aqui ela é boa. Mas vai botar o dedo na tomada para tu ver o que ela faz. Ou seja, ela é ruim, ela me mata. Ou seja, na realidade vai depender como eu uso. E isso aqui é mais ou menos assim. Eu vou precisar ter um eu muito criativo para olhar para tudo isso e usar isso de uma forma que seja boa. Então, não necessariamente as coisas que estão na sombra, ou seja, que estão no inconsciente, são ruins. Elas estão lá. Vai depender de como eu olho. Tudo é um olhar. Tudo é um olhar. Tudo começa em um olhar. Então, assim, quando você falou dessa questão do complexo controle do ego, ele pode fazer isso. Pode fazer isso. Esse fruto da imaturidade do ego que não consegue se relacionar com o complexo. Essa palavra é boa. Da imaturidade do ego, da capacidade de filosofar sobre o complexo. Então, por exemplo, uma experiência, vamos casar. Aí, junto ao casamento, tem um monte de coisas que você tem que realizar. Organizar a festa, chamar convidado, chamar o padre, não sei o que, não sei o que. Cada experiência dessa é um micro complexo que vai estar agregado ao complexo maior que chamaria para o casamento. Aí, por exemplo, durante um período da vida, eu posso olhar com isso como uma experiência muito boa ou muito frustrante, e ao longo do tempo, os focos podem estar se transformando. Exatamente. É tanto que, por exemplo, você tem aqui, ó, o que acontece muitas vezes, por exemplo, quem tem uma mãe muito assertiva, treinadora, assim, você não vai desistir, vai lá, enfrente esse chefe ruim, vai estudar, passe num concurso, faça o vestibular, ou a voz da mãe está formando o complexo materno. Você vai ficar com aquela voz da mãe dentro de você. E aquela voz vai ficar, e você vai ficando um cara raçudo. Vou fazer, isso serve para grande parte da sua vida, já vou passar a palavra. Você vai fazendo e tal, e não desiste, e não passa na prova, e passa, e vai, e tenta de novo, e você vai conseguindo construir a sua vida sob essa voz desse complexo materno, que é bom. Mas aí, em determinado momento, tu faz 40, 45, quando a energia está na hora de voltar para dentro, fazer uma pausa e tal, aí você, não, vou fazer o 4º curso superior, eu não vou desistir e tal, e papapá, não, mas o 5º curso, e não para mais. Aí o complexo já ficou ruim, percebe? Então o complexo não é bom e nem ruim. Chega um momento que esse complexo materno precisa decair, ele precisa enfraquecer. Faz sentido? Ou seja, esse complexo é bom, é ruim? Não, depende. Tudo depende. Olha, por exemplo, diga lá. Esse complexo que você está falando é diferente do complexo doentio. Porque o complexo doentio leva o bullying e leva para o hospital e a saúde da pessoa afeta. Então esse complexo que você está falando é um complexo diferente do complexo em si, que algumas pessoas têm, outras pessoas têm doentio. Né? O que faz esse complexo ser doentio
É a relação entre o complexo e o eu. Já vou passar. Não é o complexo em si, mas a relação que o eu estabelece com esse complexo, que é exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, a agressividade é boa ou é ruim? Pronto, vocês já estão começando a ficar filosófico, é isso aí. Ou pelo menos fala, não sei. Deixa eu pensar. Já é um bom começo. Quando eu faço isso, veja só, aí eu vou lá na roda no colégio e vou espancar meu amiguinho. A agressividade é o quê? Ruim. Aí eu vou fazer bullying e tal. Mas aí eu tô lá com 40 anos dentro de casa morando com minha mãe, ela pagando minhas contas, e ela rezando pra você sair de casa. Menino, vai trabalhar e tal. Não, mas deixa eu ficar aqui assistindo Netflix. Ou seja, o que é que tá faltando para esse cara? Agressividade para ele ir para a vida, raça. Vou arrumar um emprego, eu vou casar, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa, mas faz alguma coisa. Então tem que ter o quê? Uma certa agressividade perante a vida. Eu tenho que cerrar os dentes. Quando a pessoa fala assim, você não vai ser nada, esse menino vai ser, ele vai ser o beberrão da família. Ah, é? Você vai ver se eu vou ser isso. Cerra os dentes e vira um médico bem-sucedido, cirurgião, que com 50 anos vai fazer uma crise lá para lidar com esse negócio. Mas a raiva santa serviu, não serviu? Venceu. Ou seja, a agressividade é boa ou é ruim? Depende. Então use isso para você, comece a olhar. Ah, eu estou vendo umas imagens muito loucas que estão saindo na minha cabeça. Isso é bom ou é ruim? Não sei, vamos ver. Vamos olhar para isso. Ah, estou pensando numa imagem de eu pulando de cima de um prédio e eu me estabacando lá embaixo. Isso é bom ou é ruim? Depende. Se for literal, é péssimo, né? Porque você vai se suicidar. Mas se for uma experiência transformadora que algo dentro de você precisa morrer, um complexo. Lembra da lei de destruição? Lembra? Ou seja, se eu fizer isso simbólica e energeticamente, é excelente, o tema é bom. Quanto mais literal eu fico, mais o complexo fica pior. Na base, por exemplo, do uso de drogas. Joana fala assim, que na grande maioria das pessoas que procuram o uso de drogas, tem uma necessidade de uma experiência religiosa profunda. A gente vê muito isso na clínica. Por que você usa maconha? Por que você fuma maconha? Porque eu tenho os maiores insights. Aí o cara bota a folha da maconha atrás da porta, tatua a maconha no braço, aí ele venera a maconha como se fosse um santo. Olha lá, a experiência religiosa está lá. Só que ela está literal, está primitiva, ele não consegue simbolizar. Para poder acessar a alma, ele precisa usar uma substância. No fundo, às vezes tem um médium ali que não está exercendo uma experiência. Porque todo aquele devaneio, aquela loucura que ele tem no uso da cannabis, ele poderia ter sentado numa mesa mediúnica simbólica e energeticamente. Faz sentido ou não? Ou seja, quanto mais esse complexo é literalizado numa vida concreta, sem capacidade filosófica de pensar ele, pior ele fica. Ele vai me destruindo. Observa só as pessoas que pegam os textos sagrados, que são mitológicos, né? E vive literalmente o resultado que dá. Pega o mito de Adão e Eva, vai viver aquilo literalmente, você vê. A mulher estava, né, arrasta aí que eu vou passar. Extremamente machista, né? Eu vou trabalhar, você vai ficar em casa, a mulher não tem voz naquele mito. Se você literaliza e vive ele, é assim que vai ficar. É ou não é? Ou seja, quando eu pego os mitos da minha vida, né, os temas simbólicos da minha vida, e vou literalizando, eu vou ficando primitivo. Eu vou ficando cada vez mais primitivo. Antigamente, quando nós estávamos ainda numa condição muito primitiva, existia um ritual numa tribo lá que, para o indígena ou o primitivo assimilar uma coragem, ele queria pegar uma coragem, a força, a coragem, ele matava um urso, tirava todas as entranhas do urso, entrava no urso, se banhava do sangue dele, quando ele saía, ele estava com a coragem. Olha só como é literal. Ele queria uma coisa simbólica, um afeto para a vida, uma coragem de enfrentar o mundo, e ele se melava todo de sangue, matava, e via no urso uma coragem que ele não tinha. Ou seja, ele via no urso, em um processo projetivo, que a gente vai ver isso depois, o que já era dele, só que ele não reconhecia como dele. Então ele precisa fazer um ritual para poder se identificar com o que já era dele. Observa, por exemplo, na ceia, na Santa Ceia. Ali Jesus usa esse processo
para poder internalizar alguma coisa na psique dos apóstolos. Esse vinho é o meu? Esse pão é o meu? Aí o que é que ele faz? O mesmo processo do índio lá atrás. Por quê? Porque a psique precisava daquilo. E Jesus sabia disso. Ou seja, vocês estão olha só, os tupis, para pegar as virtudes de guerra do guerreiro que ele vencia, ele engolia o guerreiro, comia, literalmente comia o guerreiro. Em um processo hoje que a gente conhece chamado de identificação, introjeção. Ele pegava um pedaço da carne e literalmente comia, pronto, tô tão guerreiro quanto guerreiro. Olha o que é que Jesus fez, né? Ele deu o pão, ele deu o vinho, pronto, agora eu estou dentro de vocês. Vocês estão crísticos agora. É um processo de identificação. É para ativar isso na psique dos apóstolos. E tudo isso é feito via complexo. Tudo isso é via feitos complexos. Mas vamos terminar aqui porque tem mais coisa. Você falou que assim, os complexos servem a pessoa durante o tempo. Como é que é? Os complexos servem a personalidade durante o tempo, depois você tem que desapegar deles. Não necessariamente isso. Assim, Essa é uma das versões, né? Então, por exemplo, quando o Buda falava que todo apego leva ao sofrimento, se você tem uma experiência negativa, um complexo negativo, se você não amadurece e se liberta dele, ele vai te arrastar a vida inteira. Então, essa história do desapego também pode ser aplicada dessa forma? Pode. Entra por aí. Não é simples assim. Que a alma não tem nada simples. Não é à toa que o nome é complexo. Porque, na realidade, essa carga energética eu vou segurar só um pouquinho para a gente não cair igual na outra aula, não terminar a aula. Eu vou avançar só um pouquinho e eu já dou as perguntas para vocês. São relações e combinações afetivas infinitas, que para cada pessoa vai ter um sentido, né? Eu perguntar para você, o que vem à tua cabeça quando você olha para um livro verde? Você vai falar uma coisa, o outro vai falar uma coisa. É um símbolo. E cada um vai evocar milhões de complexos dentro da pessoa, que é infinito. Não tem como dizer. A alma é um universo infinito. E cada imagem evoca parte desse infinito. Então, eu fazer uma redução, como você está falando, seria empobrecer a alma. Isso também e outros bilhões de coisas que pode acontecer. Mas passa por isso. E às vezes, esse desapego passa em desapegar da mãe, do pai. Não é à toa que Jesus fala assim, abandonar pai, mãe, né? Lá no Evangelho ele não fala assim. Mas não é aquele abandono de fica aí, pai, eu não estou mais nem aí para você. Mas é o abandono interno do complexo paterno e materno que às vezes me acorrenta. De uma mãe sufocadora, de um pai sufocador, de um pai muito poderoso que me apaga. Então passa por uma série de questões. Mas vamos lá. Essa tampinha está difícil. Deixa eu virar aqui, senão a Tamires me bate. Cadê ela? Que ela disse que eu fico sujando o forro. Vamos fazer o recorte. Esquece o selfie um pouco. Tem um magnetismo aqui, não tem? E ele constela de várias formas outras experiências. Não vai constelando aqui? Ele vai constelando. Vai lá na página lá na página 12. Quais os nomes que a gente levantou isso na apostila aí, né? As formas, pensamentos. Os complexos, que é um conceito da psicologia, isso aqui é um conceito da psicologia. O mentor da Ivone chama de complexos espirituais. Vou colocar só a sigla aqui, tá? Para não acelerar. E André Luiz fala que isso é assim, ó, tá aí na apostila, ó. É um tufão de energia com alta capacidade de atração de coisas e repulsão de coisas da minha vida. É assim que ele descreve o complexo, parecendo um tufão energético. Tá aí na apostila. Entendeu? É um redemoinho, é um tufão, ele usa esse termo, tufão. Quando ele vai constelando aqui, o instinto de preservação funciona no complexo. Então ele é difícil de acabar. Ele se sustenta. Vamos supor, se eu tiro uma experiência, eu vou tirando essas experiências aqui atrás dele, essa camada dele, ele vai atrair outras.
Aí eu limpo de novo, ele vai e atrai outras. Aí eu limpo de novo, ele atrai. Aí essa camada do complexo, ela tem uma característica, que ela é compulsiva. Ela repete, ela atrai sem fim no campo magnético. Eu só consigo assimilar um complexo para dentro da psique, dissolver ele, arrancar o olho e jogar no fogo, como falava Jesus, se eu chegar no núcleo dele, se eu chegar no arquétipo. Ou ressignificar ele de alguma forma na relação com o eu. Eu vou colocar aqui o eu para a gente ter um parâmetro. Esse complexo ele vai formando e estruturando na psique. Então aqui eu tenho a personalidade encarnada, não tem? Aqui é a área da consciência. Aí vamos supor que, inclusive, isso foi usado para criar o detector de mentiras. Aí sua esposa fala assim para você: guarda esse chinelo, rapaz. Tu fica deixando o chinelo aqui do lado do sofá. Aí você fica fulo. Aí o complexo vem, constela. Ele entra na área da consciência aí, só que ele carrega com ele o quê? Uma carga afetiva, emocional, magnética. E o eu vai experimentar essa carga. Aí você fica fulo da vida na hora. Aí fala, pelo amor de Deus, aí você estoura. Na hora o complexo se apresentou para você. É a tua outra personalidade. Estou aqui. Só que ele não chega bonzinho assim, né? Ele chega arrebentando tudo e brigando com todo mundo e desbravejando, não é assim? Parece até que eu incorporei. Parece até que você incorpora um espírito mesmo ali. Mas na realidade você está incorporando num complexo. É o que o Pierre Janet chama de personismo. Que é uma versão do que a gente colocou tudo como animismo, não é assim? Só que eu posso incorporar a mim mesmo. Quando uma personalidade me toma, ela me visita. Ou seja, essa área aqui ela fica sendo visitada por um monte de complexos bons e ruins. Ou não, ou por complexos, né? E vai depender de como esse eu olha para isso. Se ele não olha para isso, por exemplo, na hora que ele escuta aquela voz, pega o chinelo e o complexo toma ele, ocorre um fenômeno inconsciente aqui que você está inconsciente, o complexo está tomado, você está funcionando. Aí na outra vez, de novo, e o complexo vai crescendo, você vai vivendo. Aí daqui a pouco a relação se inverte. Aí você faz uma disforia, ou uma irritabilidade patológica. Tu começa a andar com raiva, acorda com raiva, dorme com raiva, vai para o trabalho com raiva, vive com raiva o tempo inteiro. Pronto, aí inverteu. Agora o complexo te tem. Faz sentido? É um tumor que vai crescendo. Ou seja, na área da consciência ocorrem fenômenos inconscientes. Ou seja, a gente é muito mais inconsciente do que a gente acredita ser. Porque até na consciência eu sou inconsciente. Porque eu estou lá e tal, uma coisa me toma e eu nem vejo. Está lá, funcionando. Ou seja, é necessário olhar. Aí você faz a pergunta. Em vez de você ir lá gritar, você pode até gritar. Aí quando passar, você não ter uma gastrite depois, não somatizar isso, grita lá, pede desculpa. Volta e pensa, por que eu me irritei? Por que eu fiquei tão bravo com isso? Ela tem razão, o chinelo estava lá, isso não é lugar do chinelo, né? Aí você já tira a responsabilidade do outro, eu estou com um problema. Que discurso é esse, né? Porque por causa de um chinelo... E sabe qual é a característica, uma das, para eu saber se é um complexo ou não? É que o estímulo que vem, interno ou externo, é pequenininho assim e a resposta é gigante, é desproporcional. Então, às vezes, tipo assim, uma cabeça de alfinete gera um dragão gigante. Essa é uma característica da força do complexo. Baseado nisso aqui, fizeram um detector de mentiras, que os Estados Unidos usa muito. Por exemplo, uma pessoa cometeu o crime e o Jung usou muito isso, foi ele que descobriu. E, por exemplo, a pessoa tinha matado alguém, aí ele selecionava um monte de palavras, misturava com palavras que ele acreditava que não tinha nada a ver com aquilo,
Aí ele falando árvore, aí você tem que dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aí eu falo chave, aí você casa, árvore, fruto. Pronto, você já está fazendo o teste de associação de palavras. Aí de repente no meio daquelas palavras bonitas ele falava sangue. Aí a pessoa se calava, travava. Aí o que é que ele fazia? Pelo estímulo ele ativava o complexo da pessoa e ela era tomada. Aí falou, esse talvez seja o assassino. Porque o complexo é autônomo, eu não controlo. Ele precisa só de uma portinha para pular. Ou seja, qual as características do complexo? É uma força afetiva com alta capacidade de associação de outras experiências, inclusive verbal, imagem, cheiro, leitura, tudo que você imaginar de estímulo, ele assimila. E essa assimilação que gira em torno dele são gatilhos para que ele invada a consciência ou para que ele constele dentro de mim. Quando ele faz isso, isso prova que ele tem uma autonomia na psique, ele faz o que ele quiser. O eu não controla isso. Ele não consegue controlar. Então, quando um complexo me visita, já está lá. É igual falar para você, para de ter pânico, para de ter uma crise de pânico. Meu Deus, que eu é esse que consegue fazer isso? Tem um complexo se apresentando ali para você na forma do pânico, ou até mais de um. Fala aí. Isso tem alguma relação com aquele processo de animismo? Quando a gente está na sala? Tem, exato, tem tudo a ver com o animismo. Porque a mediunidade, parte da mediunidade se dá via complexo. Ivone Pereira foi suicida. Ela foi suicida na outra encarnação, antes de ser Ivone. Isso aqui tem uma energia assim, não tem? Tá aqui. Ou seja, ela tinha um complexo de uma personalidade suicida, porque o suicídio é uma experiência de forte carga emocional que lesa o corpo e o espírito e vira um complexo. Ou seja, ela tinha um complexo da personalidade suicida dela lá guardada, que começou a constelar várias experiências. Aí o que a espiritualidade falou? Você, para acabar com esse complexo, ou você enlouquece, ou você fica esquizofrênica lá há muito tempo, ou você vai vir médium. E mesmo sendo médium, depois de você trabalhar tanto esse complexo, talvez isso garanta para você uma depressão no final da sua vida, para terminar. Olha aqui, a gente está falando de karma já, né? De ação e reação. O complexo fez o quê? Virou uma tomada de gravitação, tem uma energia suicida aqui em torno dela. Quando ela incorporar, o que é que eu preciso para poder incorporar alguém? Eu preciso ter o quê? Afinidade. Eu não tenho que ter afinidade vibratória com o espírito? Então, quem que ela ia incorporar? Suicida. Quando ela chorava a dor dela, ela chorava a dor do espírito, ela chorava também a dor dela. Aí, quando a mediunidade vai sendo exercida, vai desvitalizando os complexos. Então, se isso aqui era para sair numa doença aqui, enfraqueceu e não sai mais pelo trabalho mediúnico. Faz sentido? Quando eu vou trabalhando mediunicamente, o que é que ela fez? Ela foi desvitalizando a energia que estava em torno, foi chegando no núcleo, e quando estava no finalzinho, restou só uma dívida final, aí ela fez uma depressão. E ela não perdeu a encarnação dela. Ela fez uma depressão maior, ficou de cama, quase morreu, e se recuperou da depressão. Porque era o restinho do complexo de suicida que ela tinha. Aí ela foi fazendo o quê? Escrevendo memórias de um suicida, ela tinha que ir lá no umbral, aí o espírito, ela ficava passando mal dias. Quando ela estava passando mal, ela estava enxugando o troço. Estava lá, passando mal. Ou seja, se você é médium, quando você vai para a reunião e está passando mal, reze, peça orientação, porque o trabalho do médium, um deles é passar mal. Porque tem que suportar, né? Aí você chega lá no dia da desobsessão e pede um passe. Aí faz o quê? Tira todo o trabalho que a espiritualidade teve de imantar a entidade em torno de você. Percebe a importância desse conteúdo para a vida da gente? Percebe por que Joana trouxe isso na obra dela? É muito profundo, né? É uma coisa que vai muito além, isso dá todo um sentido à mediunidade, né? Então é um processo energético, com carga emocional, que você tem que ir vivenciando para isso. Essa é uma das formas, uma das milhões de formas. Porque você pode vivenciar esses complexos na arte, na literatura, na mediunidade, no exercício consciente da relação dele com o eu diretamente.
na relação paterna, é infinito. É infinito. Fala só um pouquinho mais alto, que eu não estou ouvindo. Exatamente, exatamente. Ou seja, o complexo não é assim, o Jung fala isso na terapia, né? O psicólogo chama, o próprio paciente precisa trabalhar. Exatamente, ou seja, eu tenho um coral de vozes, aí a pessoa chega assim, suponhamos que você chegou lá na terapia, aí você chega lá falando, meu chefe é um carrasco e tal, ele só briga comigo e tal, e é verdade, às vezes a pessoa é mesmo. Aí chega em casa daqui a pouco, minha mulher é uma carrasca e tal. Já é o segundo carrasco na vida da pessoa. Aí daqui a pouco ela vai lá e tal, tava lá no centro, o dirigente da sala é um carrasco. Não, calma aí. Aí parou, ou seja, tem um complexo que está constelado e está atraindo esse tema. Ou seja, onde você vai? Fui assaltado, bateram no meu carro. O complexo está atuando. Ele está atuando, ele atua na matéria densa. E se ele já está atuando na matéria densa, é porque você não está vendo. Ele já tentou de todos os jeitos e você não ouviu. Já foi no sonho, já falou por outra pessoa, já foi por outro lugar. Agora ele vai começar a bater na porta. Literalmente bater na porta. Ou seja, ele vai ficando literal. Aí você vai tendo essas experiências que é sincrônicas, né? Pô, eu casei com um cara que me bateu. Aí daqui a pouco casei com outro cara, ele me bateu de novo. Aí casei com outro, me bateu. Eu só caso com um alcoólatra. Tem alguma coisa aí, né? A síndrome do dedo podre sempre não dá, né? Tem que pensar nisso. Ou seja, a vida está mandando uma mensagem, né? A vida está mandando uma mensagem. O complexo tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de atrair e repelir situações, né? E ele faz isso dentro da psique e fora da psique, né? Fora do espírito e dentro do espírito. Quando ele fez a pergunta a respeito da mediunidade, ou seja, quem que você vai atrair para você fazer o transe de incorporação? Aqueles que se afinizam com os seus complexos. Ou seja, a mediunidade é uma forma de se conhecer. Porque pela especialização mediúnica, eu só incorporo espírito agressivo. Olha só, presta atenção. Ou só incorporo espírito depressivo. Então trabalha, porque você está desvitalizando alguma coisa que está dormindo aí no teu inconsciente e ainda não aflorou. Trabalha para esse negócio ficar lá. Aí, aquela personalidade reivindicativa, né? Aquele que não se abre. Tá tudo ali, né? O processo anímico a personalidade, são as tintas da nossa personalidade e do espírito. E a gente vai trabalhando isso. E os complexos são fundamentais para a gente poder entender isso. Alguém tinha levantado a mão aí, vocês viram a tampinha aqui? Caiu. Pode falar que eu estou ouvindo. Os complexos somente são possíveis após a individuação? Ou estão... Repete aí que eu não ouvi, como é que é? Os complexos somente são possíveis após a individuação, o fechamento do eu? Não, individuação é outra coisa. É outra coisa. Ó, tem um complexo constelado aqui, ó. Constelou. Vou trocar de caneta para ver se ele desconstela. Não é. Individuação é uma coisa que você vai ver no final do curso. É o último tema. A gente precisa de tudo isso. Mas individualização é assim. É esse do eu. Quando na aula passada que formou as paredes da consciência e tudo mais, e aí tem o ego. Aham. É só a partir desse momento que eles são feitos, né? Que são Não é não. Vou falar disso agora. São também primitivamente. São primitivamente. Ó os chakras. Os chakras ou centros de força. Vai lá. Ou surgidos do reino animal, ou seja, a partir das experiências instintivas. Olha só, qual é a característica do instinto? Ele é repetitivo, ele não cria vínculo, ele é automático, não é assim? Ele mantém a vida, né? Ou seja, o meu coração bate porque tem um fluido vital que faz o meu coração bater. E tem que ter algo no meu espírito que faz isso, ou seja, é um complexo. O centro de força é um complexo. É ou não é? Eu tenho coronário, tenho frontal, tenho laríngeo, tenho cardíaco, tenho gástrico, o genésico, não é assim? E eles são repetitivos. Ele usina a comida uma vida inteira, e até depois dela.
né? É uma usina que fica lá, repetindo, repetindo. Isso é característica do complexo. Só que esse aqui está mais ligado, muito próximo ao instinto, porque ele é isso, ele fica nessa cantilena, né? Ou seja, nós temos vários complexos e eles vão ganhando outras formas, outras maneiras de expressão dentro da psique. E isso a gente vai entender bem em arquétipo, né? À medida que a gente vai se psificando, vai ficando mais psicológico. Só um minutinho, levantou o dedo aí? Não. Pode falar, fala, Bruno. Aqui você falou assim, que é o que você acabou de falar, que a Ivone Pereira falou que o efeito do suicídio como fator gerador de complexo, né? Mas aí você só citou, aí qual que seria a diferença do complexo e do karma? Nenhuma. Não tem diferença. Lembra, aqui, ó, a palavra certa não é karma. Espírito é ação e reação. Karma é lá do Oriente, né? O espírita chama, né, o complexo de ação e reação. Pensa assim, ó, que a Ivone, tá aqui a personalidade da Ivone Pereira, do Amaral. Ela tá aqui, né? Tem a personalidade dela, a personalidade encarnada dela aqui, ó, que tá na área da consciência. Aí ela estava vivendo lá e tal, na outra encarnação, e ela se mata e cria um complexo. Só que o complexo do suicida, o que é que ela fez, né? Ela liberou. Pensa só, quando eu vou reencarnar, eu tenho uma cota de fluido vital. Não é assim? Essa totalidade aqui, não, essa totalidade não, porque ela não pode se expressar toda no corpo. Mas o eu aqui, ele está preso num corpo. Que essa corrente que liga toda de fluido vital, não é assim? É ou não é? Aí vai acabando a vitalidade do corpo, aí desliga, morri, não é assim? Agora imagina que eu tiro isso aqui. Imagina que eu te dei uma ponta da borracha, André, e fiquei com outra borracha. Com outra ponta. Aí tu solta. O que é que acontece com a borracha? Ela volta com tudo para mim, não é assim? É isso que acontece. Olha o que é que ele fez, né? Tinha um excesso de fluido vital aqui, e ela rompeu com isso. Isso voltou tudo para dentro da psique, não tinha mais símbolo para vitalizar. O corpo é um símbolo. Ele foi vitalizar quem? A personalidade suicida. Aí ela começou a queimar já no umbral, o complexo. Já virou, já está no karma, já está na ação e reação. Ou seja, o complexo ficou imantado de toda aquela energia que ela não gastou, que precisava ser gastada no corpo. Voltou para dentro, para o interior da psique, e agora começou o drama dela. O que é o karma? O Jung fala assim, ó, que todo complexo não conscientizado, ou na realidade assim, um complexo constelado não conscientizado, ele vira destino. Ou seja, ele vira um karma. Ele vira um karma. Quando ela fez o suicídio, ela criou um karma dela, cheio de energia. Como é que eu faço para acabar o karma? Eu tenho que tirar isso aqui. Pensa assim, ó, que você, André Luiz fala assim, ó, a alma, as mesmas leis que regem a matéria densa, rege a psique. A mesma lei aqui, ó, da matéria densa, rege a energia. A gente até falou isso na aula passada. Então a alma coagula, ela passa por todos aqueles processos. Imagina assim que você pegou o ferro do seu comportamento, das suas energias genésicas e colocou no fogo das paixões sexuais. E deixou lá. Pegou o ferro e botou lá. O que vai acontecer com esse ferro? Ele vai começar a encandecer. Se esquentar muito, ele vai liquefazer e vai virar uma liga metálica. Essa é uma saída para ele. No processo químico, é ou não é? Mas a outra saída para ele é eu pegar ele e tirar ele do fogo. Eu não vou ter que fazer isso um momento? Vamos ficar com essa segunda saída. Aí começa o meu karma. Porque eu vou lá na carne viva e pego o ferro. Aí tá ardendo. Olha o karma. É o complexo. Começou a gerar um problema para mim. Ou seja, aquele ferro pegando fogo tá queimando minha mão. Qual é a única solução para essa dor parar? É esse ferro esfriar. Ele tem que esfriar. Ou seja, ele tem que perder energia. Eu posso botar esse karma no vento da vida e deixar ele lá esfriando. Vai demorar?
e vai ficar doendo, que é o que a gente faz. Mas eu posso fazer um trabalho contra a natureza, contra a natura, não no sentido de contra pejorativo, mas no sentido acelerador. Eu posso pegar esse karma e colocar na água do trabalho mediúnico. Posso colocar no gelo da oração. Posso colocar ele no vento da meditação. E eu vou desvitalizando esse complexo. E vou aliviando ele. Ou seja, o que é ação e reação? Se eu esquentei, vai? Ou ação e reação? O karma é isso. Quando eu violo as leis de Deus, eu crio um complexo dentro de mim que vai precisar ser diluído. Então a alma vai passar por uma alquimia, um processo químico para poder tirar o karma. Aí geralmente quando você tem um complexo e você não lida com ele de maneira consciente, aí lá no final da vida, você está lá no final da vida, geralmente isso acontece com a maioria de nós, não tem como evitar, aí você tem um câncer. Aí o que é que acontece? O complexo que estava dormindo no inconsciente vai passando para o corpo. Aí ele vai enraizando da psique para o corpo. E se você enfrenta isso com amor, com resignação e tal, você vai passando ao processo químico, entregando o complexo para o corpo. Aí o corpo morre, vai para o caixão e vai levar quem? O tumor num processo químico e você saiu novo de novo. Não é assim? Para recomeçar. Ou seja, e o corpo vai lá apodrecer e o tumor vai lá. Vai virar energia. Esse é o processo do karma. Isso pode sair, esse complexo pode sair aqui em depressão, porque o que seria a depressão? Um complexo de alto potencial atrativo roubando a energia do eu. Ele vai roubando, a gente não fica sem energia. Ela sai da área da consciência. Aí o depressivo fica com um tumor gigantesco lá no inconsciente e a consciência está assim, fraco, pô, tô triste, não consigo fazer nada, não tenho energia para viver e tá difícil e tal. Por quê? Porque a energia está toda no inconsciente. Tem alguma coisa roubando energia no sistema. É um complexo. Aí a gente vai ter que se relacionar com ele conscientemente para poder fazer isso. Ou o contrário também rola, né? De um complexo tomar consciência e você, bora lá, a vida é sempre legal e tal, não para. Aquela pessoa que não consegue cochilar 15 minutos na hora do almoço, né? Ela está ali o tempo inteiro, elétrico, não para e tem que trabalhar, ela não dá conta dela. Ela sai de um projeto, arruma outro e não para. Tem um complexo constelado ali. Ela pode estar perto de fazer uma crise de mania, né? Que é uma crise maníaca, uma crise de ansiedade muito grande. A pessoa fica assim, parece aquele motor no 180, né? O tempo inteiro assim. É um complexo constelado na consciência. Esses complexos, eles afetam profundamente a consciência. Por quê? Porque eles geram as doenças, mas também geram as virtudes. E quando ele chega perto da personalidade encarnada, pelo magnetismo dele, quando ele chega aqui na fronteira, ele afeta a consciência. Então nós temos aqui experiências afetivas e somáticas, né, que é de corpo, nessa aproximação do complexo da consciência. Isso pode ser bom, como pode ser ruim, vai depender do nível de amadurecimento desse complexo aqui. Quanto mais esse complexo é inconsciente, mais eu desconheço ele, mais ele exerce uma força hipnótica na consciência. Quanto mais ele é inconsciente para mim, mais ele me hipnotiza. Você quer ver um exemplo prático disso? Olha para o homem heterossexual quando fica diante de uma mulher que para ele é atrativa. Ele fica assim, né? Hipnotizado. Porque ele está diante de uma imagem feminina dentro dele que gera esse estado hipnótico assim. Ele não consegue parar de olhar. Fica hipnotizado. Quando ele vê a mulher, constela. Aí o complexo vem para a consciência e ele fica assim, né, hipnotizado. Quando a gente está apaixonado, todo mundo aqui já deve ter tido uma paixão quando era jovem. Se não tiver, tá agora também, né? Já teve ou não teve? A menina mais bonitinha da sala, que todos os meninos eram afim, né? Ou o menino que tocava violão, então as meninas eram tudo apaixonadas, não era assim? Naquele momento ali, constelou um complexo. Aí você, olha a característica do complexo. O complexo é uma forte energia afetiva
que não tem raciocínio que acabe com ele. Você fala o que for, meu filho, essa mulher não presta, larga essa mulher. Mãe, eu vou casar com ela. Está constelado o complexo, está apaixonado. Esse apaixonamento é a característica da constelação de um complexo próximo à consciência. Você fala o que quiser para a pessoa de racional, ela não é demovida daquela ideia. Isso acontece na religião. Você não está vendo que você vai dar dinheiro para esse homem e ele está te roubando. Não, é Deus. E não tem ideia racional que tira a pessoa daquilo. E não tem. A única coisa que tem para fazer aqui é rezar. Para o complexo dar uma apaziguada e você botar a consciência para trabalhar. É muito difícil você tirar a pessoa de uma relação com um complexo hipnótico dessa forma. E sabe quem gosta disso? Muito. O obsessor. O obsessor gosta disso demais. Que ele vai atuar justamente nos complexos que te hipnotiza, que está dentro de você. Tudo que te tira da consciência de raciocínio, ele vai atuar. Allan Kardec dedicou um tipo de obsessão lá no Livro dos Médiuns, chama fascinação. É isso aqui, ó. A pessoa fica com o juízo totalmente prejudicado. Você não está vendo? Tem um palavrão no meio dessa psicografia. Não, você está doido. Quem psicografou foi Bezerra de Menezes. Você está lá raciocinando lá com a pessoa. Ela não é, isso aí é o espírito. É impenetrável, impenetrável. O magnetismo é de tal forma que ele apropria as funções psíquicas. O juízo é uma função psicológica que nos dá a capacidade de avaliar, de julgar. Não é assim? Na fascinação, essa função psíquica fica prejudicada pelo complexo. Fica prejudicada. Só um minuto. Ela fica prejudicada, ou seja, o complexo, a depender do teor magnético dele, é por isso que a gente surta. Por que você está falando assim como está? Pronto, já acabou, já perdeu a razão, já foi tudo embora, já não está nem ouvindo mais. É o complexo. Ele afeta as funções psíquicas e tira o controle central da alma, que é o eu. Ele só chuta para o lado e incorpora a pessoa. Ele não está nem aí. E ele faz isso sem pedir autorização, ele não está nem aí para o eu chego e faço. Por isso que a gente fala que todo complexo é autônomo, ele tem vida própria. Basta uma coisinha para chamar ele, eu bater uma porta, eu entro e ele ferra com você. Ou não, a depender desse eu que recebe isso aqui. Mas é nesses surtos, nesses pequenos surtos, que a gente tem a oportunidade de falar, ó, tem alguma coisa aqui que eu preciso trabalhar. Por isso que ele precisa ser assim, meio trovoado. Para chamar a atenção, opa, estou surtando aqui, ó, tem um negócio aqui para eu trabalhar. Tem uma tampinha que não para de cair, tem um troço aqui para trabalhar. Tá entendendo? Essa força do complexo, ela ajuda a gente a olhar para ele. Ajuda a gente a fazer esse movimento. Tem duas formas de eu lidar com o complexo. A primeira forma, e a melhor delas, talvez, seja eu colocar o eu de maneira ativa para olhar para esse complexo. Para ele olhar. Aí eu olho para o sonho, eu olho para os problemas, para os gargalos da minha vida, onde está tudo parado, onde está dando problemas, já vou te passar a palavra. Onde está dando tudo parado, estou infeliz no trabalho, meu relacionamento está um caos, tem um complexo. E junto do complexo tem também a obsessão. Aí você vai trabalhando. Aí a obsessão é boa porque ela mostra onde tem os complexos. Então você está ali, está parado, ou seja, aí você vai começar a se relacionar. Ou seja, olha o primeiro movimento na direção da plenitude. Olhar. Assumir que é meu. Então quando eu falo em reforma moral é só um pedaço. Porque primeiro eu olho. E depois que eu olho é meu. Aí quando eu olhei e descobri que é meu, agora eu vou ter que me relacionar moralmente com essa outra personalidade minha. Eu vou ter que me posicionar. Aí eu vou ter que usar o evangelho para poder me relacionar comigo mesmo. Eu preciso daquelas virtudes. Preciso ter compaixão comigo, paciência comigo, humildade comigo, tudo comigo. Ou seja, para amar o próximo eu tenho que... Ou seja, é assim. Então esse é o lado consciente de lidar com o complexo. O outro lado é deixar ele gastar. Só que quando o complexo gasta, ele é igual um afogado na praia sendo salvo por outro que não sabe nadar. Quando eu vou gastar esse complexo, a imagem é essa. Tô morrendo. Aí vai outro louco lá para tentar salvar que não sabe nadar, e o que é que acontece? Ou seja, toda vez que eu faço a opção
de deixar o complexo gastar, ele vai levar alguma coisa boa minha junto. Então, tipo assim, passei a minha vida inteira lá no exemplo do ferro, né? Colocando o meu comportamento, né? O ferro da minha alma no fogo das paixões sexuais lá. E ficou lá. Eu posso deixar esse ferro virar líquido lá? Pode. Mas ele vai levar alguma coisa boa minha com ele. Aí na outra encarnação eu fico com um prejuízo na função genésica. Vou vir cheio de trauma. Ele gera uma ferida. Algo que vai levar junto com ele. Às vezes uma função psíquica. Geralmente a pessoa, por exemplo, que se mata, né, pula do prédio, cai de cabeça. Aí faz a hidrocefalia, faz aquele problema na mente. Não é assim? Na fisiologia, lesou. Ela foi gastar de forma errada, né? Tem uma passagem, faça sua pergunta antes de eu... Você falou que o complexo tem uma carga energética e magnética. Isso. Quando você associa esse complexo com algum fato da vida, ele também vai repercutir energeticamente em você. Isso. Você gera um padrão na sua alma. Então, uma das formas do obsessor se ligar a você e identificar os seus complexos é a observação desse padrão. Exato. Na realidade, talvez seja pelos complexos, que é assim que os obsessores nos acham, que a gente está num corpo novo. Às vezes é até deformado, mas fica lá no inconsciente uma pilha, pulsando lá. Aí, de repente, parece que tem alguém me chamando, é o complexo. Vibrando, atrai o obsessor. Aí, às vezes, ele nem reconhece. Nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu fui arrastado para cá. Ou seja, fulano está me arrastando junto com ele. E parece ter um sentimento aqui ao complexo. Está arrastando. É assim que o obsessor acha a gente, pelo complexo. Ou a gente se atrai, né? Não é nem achar, é se atrair. Aí, com o tempo, ele fala, eu conheço esse fulano. Esse é das antigas. Aí ele fica, pronto, ele descobriu. Ou seja, não tem como fugir. A gente é uma bateria de atração e repulsão, e a única forma é lidar com os complexos. Quando a consciência olha, aí o self entra em ação. Por isso que quem rege todo o processo de transformação é um eu participativo, mas o processo maior é o self que vai fazer, o espírito. Quando o eu olha, mudou a energia. Porque essa energia que não entrava aqui passou a entrar. Começou a circular. Tinha uma repressão aqui, um bloqueio. Aí eu faço assim, não, isso é meu. Aí a energia começou a circular. Aí o que é que o self vai fazer? Opa, a energia mudou. Vamos começar a regular a psique. Aí o self entra em ação e vai começar a fazer um processo de cura em cima disso aqui, como um sistema imunológico. Peguei uma gripe. Aí o self, vamos fazer um processo imunológico para curar essa gripe. Né? É um vírus. O vírus estava lá incubado, quietinho, daqui a pouco, nossa, estou com febre, olhei o complexo. Aí o self vai, não, vamos curar essa febre. Vamos curar a febre. Aí o self entra em ação e vai fazer um processo para sanar esse conflito ego-complexo. O karma é o self entrando em ação, né? Então, assim, Exatamente. Aí a gente volta para o final da outra aula. Lei de justiça. A lei de justiça é o quê? Os complexos que eu vou me interiorizando, seria muito fácil. Como que se dá o processo de reabilitação do espírito quando eu violo uma lei natural? Vocês sabem, já leram o céu e inferno. Como é que é? 3 passos. Expiação, isso mesmo. 3 passos. Ou seja, olha o arrependimento, olhei, tem um complexo, meu Deus, olha a crise moral. Olha o arrependimento. Vou ter que lidar. Tá vendo como Kardec é sábio? A gente tá falando de Kardec aqui. Me arrependi, nossa, eu sou isso, eu tenho esse complexo. Olha o arrependimento, vou ter que lidar com ele. Tá. Deixa eu cuidado aqui para não manchar a toalha da Tamires. Olha o complexo também. Quando você se arrepende, a personalidade encarnada toma consciência do complexo. Aí ela se arrepende. Aí qual é o próximo dos 2 passos que tem, que não precisa ser nessa ordem? Imagina que eu fiz um mal para alguém. Aí essa pessoa tem 2 opções. Ou ela me perdoa, ou ela vai
correr atrás de mim para se vingar, não é assim? Encarnado ou obsidiano, não é assim? É dessa forma. Se ela me perdoa, acabou? Acabou? Se ela me perdoou, acabou? Porque ficou um complexo, e o complexo vai ter que expiar. O que é expiação? É gastar o complexo. Se ela não me perdoa, aí ela se liga ao complexo, que também vai servir para expiar. Só que vai ser mais pesado. Mas também às vezes é mais rápido. Aí você sofre tanto que chega uma hora que fala, ó, o obsessor deu, sanou o complexo, o karma acabou, você não pode mais perseguir ele. Ah, mas eu ainda tenho ódio dele. Aí é problema seu. Você vai ter que resolver isso com você. Acabou, não dá mais. Ou seja, queimou o complexo. Essa é a lei. Ou seja, lei de justiça. A justiça está onde? Está lá fora? Está num tribunal fora de mim? Está dentro de mim. Violou, faz um complexo. E agora que eu fiz essa alquimia na alma, ela vai ter que se processar. Vai ter que acontecer. Então, se esquentou muito, vai ter que esfriar. E às vezes demora uma vida inteira para esfriar. Ou várias vidas. Né? Se está muito congelado, está muito frio, vou ter que botar no sol para poder liquefazer de novo. Então, eu preciso passar por esses processos. E quais são os catalisadores disso? O que acelera isso? Começa com Evan, termina com Gélio. As virtudes do Evangelho. É um processo que faz esse eu olhar para o complexo e se relacionar de maneira consciente com ele. Se aceitando, se amando. O processo de evolução espiritual é tornar-se a si mesmo. Não é se tornar Francisco de Assis. Francisco de Assis tornou ele. A quem é você? Aí as pessoas querem, não, que eu vou fazer igual o Divaldo, vou fazer igual o Chico. Você está perdendo uma oportunidade. Né? Quem é você? O que é que você veio fazer aqui? Quem sabe disso? O self. Então você vai ter que ouvir o self e botar consciência para fazer o que o self está pedindo. Se você anda nas linhas da natureza, você vai se dar bem. E o que é a natureza? O self. E o que é o self? O espírito. O que é o espírito? O princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? A individualização do princípio inteligente. Porque individuação é outra coisa. Faz sentido ou não? Já tinham visto isso, não? Dá para ler Joana melhor agora, não? Então, quando ela fala essa palavra lá, em algum momento, né? Você já sabe o que é. Pode, claro. O complexo, a subpersonalidade pode ser manifestada como outra pessoa, personalidade, ao assumir ou constelar esse complexo. No filme Split, quando uma pessoa... É isso exagerado. Lá está exageradíssimo, mas é assim. Split. É clivado, né? É um termo que os americanos usam, né? Até para enxaqueca, né? Splitting, né? Quando tá rachando, né? Fragmentado. E tem esse filme, é uma trilogia, né? Tem o Corpo Fechado, Fragmentado e o Vidro, que é o último. É vidro, espelho? Não, é algo assim. É algo nessa matéria. Saiu agora. Ou seja, esse fragmentado é um exagero da teoria dos complexos. Que daqui a pouco ele vira uma criança, o personismo. Aí ele vira uma mulher. Aí ele vira um animal. Está tudo lá, está tudo guardado. Ou seja, dentro da gente existe um primitivo. Está lá. Ele está lá. Aquele primitivo que você foi lá na caverna, está lá. Ele está lá. Uma outra leitura seria como se fosse uma falange tomando conta dele e incorporando, tomando conta. Mas na verdade é uma falange anímica. Exato. Na realidade a gente tem, nós não somos um. Nós somos uma legião. E a legião que tem dentro de nós atrai outra legião. Então eu vou ter afinidade com quem está dormindo no meu inconsciente. As pessoas que eu carrego dentro de mim. Então, por exemplo, quando você vê um médium, lá aquele matuto que nunca leu nada e tal, e daqui a pouco um mentor de altíssimo intelecto, dando uma mensagem, fazendo um trabalho mediúnico de certa magnitude, é porque essa pessoa tem uma experiência ali guardadas que dá afinidade com aquele espírito.
Então, quanto maior o espírito que orienta a pessoa, mais ela é evoluída, porque eu preciso ter alguém melhor do que eu, né? Para poder me orientar. E eu tenho que ter sintonia com essa pessoa. Tem que pensar pelo menos parecido. Ou seja, à medida que eu vou criando complexos positivos ou negativos, eu vou trabalhando isso aí. O conceito de arquétipo, que é o da próxima aula, está estritamente ligado a isso aqui. Porque a bolinha lá do meio é o arquétipo. Só que a gente só vai ver na próxima aula. Deixa eu só pegar aqui um negócio. Qual foi a outra lei que ficou faltando? A de justiça já foi, acabamos de matar. Liberdade e sociedade. Pode falar. Isso. Tá, a afetividade, quando a gente fala em afetividade, existem várias ciências que estudam esse fenômeno psíquico, essa função psíquica, e cada um avalia de uma forma diferente. A que eu acho mais didática para um curso como esse, que é o necessário, é a da psiquiatria, que é mais simples. Se você for olhar em Jung e outras escolas, é bem complexo, ele vai falar um monte de coisa, aí tem toda uma história e tal, que talvez vai mais atrapalhar do que ajudar. É bom, é ótimo. Se você quiser ler, vai lá ler, vai ajudar. Mas para cá, entenda assim, ó, que a afetividade é um gênero, é uma função psicológica, né, que tem espécies. Essa é a da psiquiatria. E dentro dela eu tenho o humor, eu tenho a paixão, eu tenho o sentimento, eu tenho a emoção e tenho a afetividade propriamente dita. Que são coisas diferentes, que é dessa função psicológica aqui. Uma das pessoas que define dessa forma é um psiquiatra chamado Paulo Dalgalarrondo, que ele é um brasileiro. Tem um livro muito bom, muito didático, Semiologia dos Transtornos Mentais. E ele coloca lá, assim, o humor. Pensa num quadro, numa paisagem de um quadro. O fundo do quadro, imagina um dia nublado assim, né? O humor é esse dia nublado. Num dia nublado, eu posso estar irritado? Eu posso estar com um sentimento de raiva e tá aquele dia meio melancólico. Tá vendo que tem duas nuances aí? Eu tenho uma paisagem, ele chama de transfundo da personalidade. É uma coisa mais constante. Eu acordei hoje com o humor meio irritado. Eu estou meio irritado, meu humor está irritado. É mais cristal, assim, ele fica mais permanente. E em cima desse humor, eu posso rir, posso chorar, ou seja, eu estou irritado, mas estou tendo outras emoções em cima desse humor, é ou não é? Ou seja, é como se fosse o fundo do quadro, é o transfundo da personalidade. Ou seja, num dia nublado, melancólico, né, naquele dia melancólico, ali triste e tal, eu posso ter emoções mais fugidias, mais rápidas, mas mesmo assim o dia ainda vai continuar nublado. Um depressivo, né, ele sorri, está lá com um humor melancólico, mas ele sorri, ele chora, ele conta piada e tal, mas o transfundo, o humor dele permanece triste, é ou não é? Ou seja, isso é humor. Paixão é essa paixão que a gente acabou de falar, que é o resultado do complexo. Aquela que cega, onde todos os interesses da psique se voltam para o objeto da paixão. Aí você vai conversar com a amiga, fala do apaixonamento. Você vai falar com um amigo, fala do apaixonamento. Aí chega em casa, você lê a carta. Chega, não tem mais carta, lê o e-mail, lê o WhatsApp, faz não sei o quê. Tá tudo gira em torno daquilo. Você fica apaixonado. Ou seja, a paixão, ela se apropria das funções psicológicas. O julgamento, a avaliação, o raciocínio, a afetividade, fica tudo girando em torno desse sentimento. Ela se apropria. E tudo perde o interesse. Se não for o objeto da paixão, eu não estou interessado. Tanto que o apaixonado religioso, onde ele vai, ele está falando de Deus. Deus, não sei o quê, porque é o espiritismo, vai conversar espiritismo, ele está apaixonado. O que é o sentimento? Sentimento, ele é uma coisa mais perene. Eu fiquei triste vários dias, estou com um sentimento de tristeza. A emoção, é um susto. Tive um susto rápido, tive uma raiva e passou. O sentimento é longo, ele permanece por vários dias. A emoção é um relâmpago que cai, acabou.
tive uma emoção. Veio um homem ali no beco, fiquei com medo, pensei que era um assalto. Tive uma emoção, passou a adrenalina e acabou. Aí depois eu fico, nossa, eu sei quem é, aquele homem é meu vizinho, ele queria me dar um susto, infeliz. Aí eu começo com um sentimento. Ah, mas eu vou pegar ele, aí não dorme, aí fica, eu tô com raiva dele, olha o sentimento. É ou não é? Ou seja, uma emoção pode virar um sentimento quando ela se cristaliza. No caso da afetividade, aí é um pouco mais difícil. É o mais difícil. Porque eu tenho uma imagem, uma ideia, uma imagem, que aí na realidade seria o mais próximo do complexo. E é quando eu visto essa imagem de uma emoção, de uma energia. Ou seja, a afetividade é a luva que veste a mão. Faz sentido? Se eu falo para você assim, pensa no número 10, você tem alguma emoção com isso? Então não é um afeto. Não é um afeto. Agora eu falo assim, pensa no dia em que tua mãe falou aquele negócio pra tu, que tu não dormiu e ttt e não sei o quê. Aí você já pensa na imagem da tua mãe, aí você dá aquela tristeza. Tem uma imagem ligada a um sentimento. Ou seja, quando o sentimento veste uma imagem, ele cria um afeto, ele cria um complexo. Um complexo. Ou seja, é uma imagem carregada de forte carga afetiva. Fechou? E é assim que a gente está analisando na aula, é baseado nisso. Então, toda vez que eu falo afeto, eu estou falando tudo isso. Faz sentido ou não? Fechou? Deu para entender? A impressão que a gente tem é que a afetividade sempre está associada a algo positivo. Essa é a linguagem do senso comum, né? Isso aqui a gente faz porque psicólogo, psiquiatra é meio perturbado. Como é que é? Tem. Então, aquilo que me afeta. Isso. Que me afeta. Exato. Exato. Que me afeta. É uma... Isso, exatamente. Ressonância. Exatamente. Essa lei de liberdade eu tenho que explicar também pelo complexo, para eu poder entender ela. Temos 10 minutos para fechar. Vê só aqui a psique. Tem a consciência, a personalidade encarnada aqui no meio e tem os complexos aqui, não é assim? Quais são as características do complexo? Forte carga afetiva, autonomia, funciona sem autorização da consciência dentro do self. Ou seja, se ele quiser, ele faz de gato e sapato aqui se der chance para ele, é ou não é? Se eu tenho uma força autônoma dentro de mim, que eu não conheço e ela funciona como se fosse um vermezinho lá dentro de mim, e ela vem aqui para a hora que quiser, eu tenho liberdade dentro de mim? Plena? Eu faço o que eu quiser? Sai complexo, não entra aqui na sala não. Sai daqui, eu faço assim? Ou seja, a minha liberdade é relativa. Eu tenho uma liberdade relativa. O ser só é livre, escuta essa frase, se for consciente, de Joana de Ângeles. Olha a consciência crescendo. Porque quanto mais consciência eu tenho do complexo, menos ele me interfere aqui. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais livre eu sou, porque ele para de me perturbar. E se eu tenho um complexo, a perturbação também vem de fora. Nos fatores de atração, não é assim? E obsessão, né, que também funciona na lei de atração. Ou seja, e a obsessão me tira a liberdade. Ou seja, nós temos muito pouco livre-arbítrio. É por isso que Allan Kardec fala assim: os espíritos nos influenciam. Ou seja, eu vou lá para o centro lá e tal, estou lá trabalhando e não sei o que, acho que eu vou fazer um trabalho lá de cuidar das crianças. Aí suponhamos que esse complexo aqui é uma criança maltratada, abandonada, que a mãe não cuidou, que foi nessa vida mesmo, né? Que você viveu, sei lá, no orfanato. Aí o que é que você vai fazer? Chega no centro, você olha as crianças e você recebe um afeto aqui, ó. Você vê uma criança aqui, uma criancinha aqui abandonada, e ela tem uma carga, porque ela é uma criança, e ela vai entrar na energia do complexo da criança abandonada que tem dentro.
Aí você fala, eu acho que eu vou escolher fazer essa caridade aqui. Você escolheu ou foi seu complexo que escolheu? Você tem livre-arbítrio? Pouquíssimo. Ou seja, você pode estar fazendo caridade para salvar você mesmo. Que é isso mesmo, né? Mas até então, é parcial, né? É parcial. Tem um afeto aqui que vai curar. E à medida que ele vai curando, ele vai se transformando em amor. Aí o que vibra é o self, a totalidade. Enquanto está vibrando só um pedaço da alma. Quando eu falo em amor, Jesus, eu estou vibrando o self. Então, quando os meus complexos, eu chego lá no centro, já vou dar a palavra. Quando eu chego lá no centro e falo assim, vou dar palestra, possivelmente tem um complexo aqui que está sendo projetado nessa atividade e que está vindo para resgatar o karma. É o karma. Ou seja, eu projeto, eu vejo no mundo a mim mesmo. O mundo é um espelho, a gente vai ver isso em projeção, lá na frente. Aí quando eu olho, bate, porque entra na rede de associação do complexo. Constela o complexo. Nossa, eu vou fazer esse trabalho. Foi você que escolheu, o eu consciente escolheu? Não. Aí quando sua mulher fala para você ir lá tirar o chinelo, você escolhe ficar com raiva ou não? Você já está com raiva, só diz. Você não escolheu, já perdeu, ou seja, você não tem livre-arbítrio. Você não escolheu se ia ficar com raiva ou não. O máximo que você pode fazer é, e agora? O que é que eu vou fazer com essa raiva? Bato, fujo, choro. Aí surge o livre-arbítrio, mas já está lá. É ou não é? Diga lá, só um minuto. Já respondeu? Isso é o vigiar. Isso é o vigiar. Isso é o vigiar. Existe um processo, ele foi dado, o nome dele veio da psicologia analítica. Chama processo del-concedente, ou seja, Deus concedeu. Quando o self, depois de esse eu muito se relacionar com esse complexo, fala assim, agora eu vou curar. Aí ele vai e assimila o complexo. Aí a gente fala assim, que o Deus interno acabou o problema. É um processo del-concedente, Deus te concedeu uma cura. Uma outra forma de eu lidar com o complexo é orando por mim mesmo. Deus, acaba com esse lado meu nervoso. Me ajuda, Jesus. É aquela oração daqueles dois. Tinha um fariseu rezando e o outro. Senhor, tem piedade de mim. Porque eu pequei ali, pequei aqui, fiz isso, fiz aquilo. Ele estava rezando pelos complexos dele. E quando ele reza, faz o quê? Quando ele faz a prece? Vai desvitalizando. Só que o complexo é teimoso. Aí ele vai e se remonta de novo. Aí você reza de novo. Aí ele se remonta, mas aí você fica equilibrado. Orai e vigiar. Faz sentido ou não? Aí você vai ficando equilibrado. Só um minuto, já vou dar. Ou seja, é a outra forma de gastar o complexo. E eu não falei da questão de gastar o complexo. Fala lá. Seguinte, que Allan Kardec diz aí em alguns textos, escreveu numa revista espírita, que não existe. Pelo visto aí, o complexo é superior a qualquer coisa. Ele diz que não tem nada que é irresistível, desde que você reaja. Como é que fica aí nessa colocação dele, com essa irresistibilidade do complexo? Não é assim, calma lá, vamos... Quando o complexo me toma, a depender, se ele tiver... Imagina aqui, que eu tenho a área aqui, né? Se ele estiver muito longe da consciência, quanto mais longe ele estiver, mais inconsciente ele está. Eu não sei o que está passando lá na esquina. Quanto mais inconsciente ele tiver, mais ele tem poder de afetar a consciência. A distância aumenta o poder dele. Quanto menos eu conheço, mais ele tem força sobre mim. Mas quando o complexo me toma, eu estou com raiva. Aí surge, por que eu estou com raiva? Aí entra Allan Kardec. Eu vou rezar. Eu não sei o que é. Meu anjo de guarda, pelo amor de Deus, não deixa eu falar o que eu tinha que falar, não deixa eu matar fulano, não deixa eu fazer isso. Pronto, eu já estou trabalhando o complexo. Estou ali, eu estou lidando com ele. Aí não seria só a conversão. É exatamente isso. Você está reprimindo. É uma forma de viver. É uma forma de viver. Não é limpar. Só que na oração, você alivia ele. Mas o que é que ele faz? Se remonta. Aí você vigia, ele vem, aí você ora de novo, remonta. Vigia, ora e fica nessa... Você fica instintivo, porque o instinto é assim. Repete. Ou seja, aí a reforma íntima vai ficando um peso, que eu estou cansado de mim mesmo, não dou conta de mim, é ou não é?
Estou cansado. Eu não me aguento, estou azedo. Então, se eu boto o eu para participar junto disso aí, fica menos pior. A jornada do herói vai ficando menos pior. Porque eu posso canalizar um complexo desse, por exemplo. Imagina esse homem do chinelo. Eu encasquetei, é o meu complexo. O homem do chinelo. Aí vão dizer que o Valério está brigando comigo em casa. Aí imagina esse homem que fala, que não sei o quê. E de repente ele usa essa mesma energia para dizer assim, boa noite, senhores. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. E agora eu vou fazer uma palestra com uma vozinha de trovão. Que é o mesmo cara que gritava em casa lá. É o mesmo complexo. Olha a energia que ele tem. Agora é uma energia criativa. Em vez de eu agredir, eu estou fazendo o quê? Levantando. E é a mesma coisa. O complexo é bom ou é ruim? Depende. Agora, se eu deixar de falar, por exemplo, o complexo vai ficar gordinho. Vai pedir para sair. A palestra vai e acalma. Aí vem um espírito, usa o complexo, descarrega em energia. Aí vai ficando o quê? Calmo, tranquilo. Aí chega em casa, não, pode deixar, eu pego o chinelo. Aí vira um santo. Porque está trabalhando. Percebe a importância do trabalho? Então o complexo não é bom nem ruim. Vai depender. Se eu der uma saída criativa para ele, eu me dou bem. Se eu não der, aí ele me pega. Aí ele se apresenta, né? Como uma estrutura perturbadora. Agora imagina só que essa é a última, só para a gente fechar. A última proposta, né, de eliminar esse complexo é isso, está aí na apostila. Eu vou usar até as palavras do Jung aqui para a gente fechar. Só um minuto. Só um minutinho que eu estou achando a página aqui. Aqui, ó, vai lá na página 15, do final da 14 para 15. A liberação ou melhora do automatismo de um complexo pode se dar com a participação do eu, mediante um novo posicionamento ético-moral perante o complexo, ou pode se dar por atrofia. No entanto, nesse último caso, produz-se uma destruição extensiva de grande parte da personalidade. A energia psíquica se dirige para o complexo em detrimento dos demais materiais psíquicos, que permanecem inutilizados. Aparece um embotamento aperceptivo parcial acompanhado de um empobrecimento emocional de todos os estímulos que não estejam relacionados ao complexo. A própria tonalidade afetiva se torna inadequada. Coisas insignificantes como fitinhas, flores secas, retratos, bilhetes, cabelos são objetos de maior atenção e cuidado, enquanto as questões vitais e importantes, conforme as circunstâncias, são desprezadas com um sorriso ou tal indiferença. A mais leve observação que, de algum modo, pareça contrária ao complexo, prova imediatamente um profundo sofrimento e uma violenta cólera, podendo adquirir dimensões inesperadas. Entendeu? Ou seja, gastar o complexo não é jogo, né? Porque ele vai levar parte da nossa personalidade com a gente. Ele vai deteriorar as funções psíquicas. Aí tem uma imagem assim, Jesus tinha acabado de chegar de viagem, tinha uma dançarina na fonte. Ela vê Jesus e tem um apaixonamento, constela o complexo. Ela fala, Jesus, vem fazer sexo comigo na minha casa. Aí ele, hoje eu não posso. Ela, não, eu vou liberar um monte de gente e tal, vem pra minha casa, vamos lá, a gente vai ter uma noite de amor. Eu não vou, não posso. Vamos esperar. O que Jesus falou? Vou esperar você gastar esse complexo. Aí ela foi viver, saiu brava porque Jesus não quis. Aí ela foi viver, continuou vivendo a vida sexual dela e tal. Aí Jesus estava atendendo na mesma fonte, aparece uma mulher, uma senhorinha, e fala, Senhor, vem me ajudar. Tem uma pessoa que está quase morrendo, eu preciso da tua ajuda. Aí ele atendeu o resto das pessoas e foi. Aí ele foi caminhando na direção de uma floresta e tal, e a senhorinha apontou e fala, segue em frente aí, ó, que você vai achar a pessoa. Aí ele vai e entra numa caverna, e lá dentro ele encontra uma mulher toda putrefada, cheia de pus, toda coberta. Aí ele pega ela no colo e leva ela para a luz. Quando ele chega lá fora, lá na luz do sol, aí ela percebe, Nazareno és tu, chegaste tarde, não viste o que os homens fizeram comigo? Olha o complexo, gastou, acabou com o corpo dela.
ela não educou, não fez a contenção, e ela foi gastar o instinto sexual lá para acabar com aquele complexo que ela tinha, o corpo foi embora junto, adoeceu. Ela era só pus. Aí Jesus falou assim para ela, tu me chamaste quando quiseste, eu vim quando pude. Quando tua alma gastou o que tinha para gastar, e agora tu vai me ouvir. Aí ela morre nos braços de Jesus. Isso é o que o complexo faz. Quando a gente decide viver o complexo. A gente vive até queimar, aí fica só o resto, aí acabou o karma, para começar outro.